Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Na sequência aqui, nós temos a unidade 2, na semana 2, da disciplina Estratégias para o Desenvolvimento Social e Econômico Regional. Nós vamos falar sobre as políticas públicas para o desenvolvimento social e econômico regional. Então, nós vamos atentar um pouco para as principais fontes de financiamento para o empreendedorismo no Brasil. Muitas das vezes o dinheiro vem das diretrizes públicas, mas costuma vir também de empresas que têm aportes para esse tipo de financiamento, para projetos que visam o desenvolvimento social e econômico. E também vamos falar um pouco sobre o trabalho em rede, justamente entre a iniciativa privada, governos e meio científico. Nós temos aqui que as principais fontes de financiamento para projetos que visem ao desenvolvimento social e econômico regional são a FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. Essas são as principais, mas tem outras também. Além dessas fontes, existem outros também, os bancos privados, as instituições estaduais, como os bancos de desenvolvimento e as fundações estaduais de amparo à pesquisa estadual, as FAPES, e aí entra a FAPEMIG, FAPESC, Estado de São Paulo. Eu não sei se vocês têm hábito de entrar no site dessas instituições e ver o que a gente chama dos editais de fomento, ou então editais de chamamento público, nome estranho, mas é esse o nome mesmo. Ou então a gente fala as chamadas públicas. Normalmente eles dão alguns valores para que a gente possa tocar o projeto, e aí a gente submete a nossa ideia no edital dentro da formatação que eles pedem, eles já dão um modelo lá. Há muitos anos eu estava dando uma disciplina sobre sustentabilidade para os alunos e aí nós verificamos que, por exemplo, no site da Petrobras, tinha lá um local para que, se você tivesse uma boa ideia que melhorasse as condições econômicas, sociais, ambientais, o tripé, lembra? Das 3 abordagens da sustentabilidade, eles estavam dando X valores, Depois tem que tomar um cuidado enorme nessa tomada de prestação de contas. Mas se a gente fizer tudo direitinho, muito amparado por documentos, é uma boa saída para que a gente possa ter acesso a algum aporte mesmo, a algum financiamento, não sei se vocês sabem, está lá no meu perfil, eu coordenei a capacitação da UFJF durante um bom tempo, na Federal aí, em Juiz de Fora. E aí, o Ministério do Planejamento, na época, teve um edital, R$60 mil, se eu não me engano, e nós submetemos um projeto, nós que eu falo, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na época eu era coordenadora, e a gente conseguiu esse dinheiro. E aí nós fizemos cursos, eu lembro que foi alguma coisa de mega eventos esportivos, tem a ver com a Copa na época e tal, preparar as pessoas para fazer os eventos, e aí a gente fez os cursos, eu documentei bem, prestei conta, o que sobra você tem que devolver, então, mas é interessante, foi por meio do edital. Então, a primeira coisa que precisa é a gente ler bem o edital para ficar por dentro do que está se pedindo ali. Então, no nosso país, nós não temos um sistema de financiamento muito claro. Então, nós temos um sistema de financiamento não muito claro, a lógica do balcão único, o único local que a gente pudesse saber de todos os editais, não existe isso. Sempre foi um desejo, porém frustrado aqui no Brasil. Talvez algumas iniciativas pontuais funcionam. Uma delas é o sistema Financiar. Eu deixei até aqui para vocês, o endereço eletrônico,
Trata-se de uma iniciativa já razoavelmente antiga da Fundação Fundep, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa e com a UFMG. E ela, então, né, essa fundação, Financiar, ela consegue, o sistema Financiar, consegue rastrear algumas oportunidades aí de edital, de inovação, de bolsas, né, até mesmo do exterior, e coloca lá à disposição. A questão é que as instituições têm que ser assinantes, né? Tem que pagar uma taxa para ter acesso a esse sistema aí. Eu sugiro que vocês devam lá pesquisar bastante, ver como é que funciona o acesso. É legal. Fora isso, né, tem também a capta.org, idealist.org, o próprio site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, tem o Investe Minas. Eu no fórum, ou na atividade, agora não me recordo bem, eu estou pedindo uma pesquisa de vocês a partir da Rede Mineira de Inovação, que também publica algumas coisas. O próprio Sebrae também publica. Há pouco tempo eu até peguei um edital do Sebrae sobre bolsas de inovação. O cidadão tinha que ficar ali num ecossistema de inovação, né, no ambiente, propor algumas ações de empreendedorismo, de inovação. Isso tudo, se a gente for somar esses pequenos esforços, acaba que é um grande esforço de desenvolvimento social e econômico. Então, algumas fontes aí. Se eu não me engano, o fórum, eu estou pedindo para vocês pesquisarem essas fontes de financiamento. Eu deixei para vocês na unidade 2, na semana 2, um livreto do Sebrae, e ali falam também, né, descreve algumas fontes de financiamento para os projetos no nosso país, ok? Quando a gente fala em apoio, né, de instituições públicas, instituições privadas e a própria universidade, né, a inovação é o governo, empresa e universidade. Cada vez que passa esse conceito, precisa ser mais disseminado, que são o que a gente chama, né, abordagem da tríplice hélice. Vocês já conheciam essa abordagem? Talvez quem trabalhe em secretarias, trabalhe no próprio CRIT, né, que é o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFJF, ou em outras unidades de vocês aí, já conheça essa abordagem. O que é? Na abordagem da tríplice hélice ou hélice tripla, né, a inovação e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social de um país é resultado da união de esforços, sinergia de 3 atores ou agentes, né? Governo, empresas e universidades. Normalmente por meio de órgãos tipo CRIT, né? Os laboratórios, igual tem o LabMint lá na UFMG, que cuida de aproximar, né, as empresas com o que a academia tem produzido, o que as universidades têm produzido, né? Então, por isso que a gente fala que é desse triplo, porque são esses 3, o governo, a empresa e o que a universidade tem feito. Então, aqui tem os 3 atores, ó. Governo atua como ator que propicia condições favoráveis à inovação, geralmente ele, por meio de editais, ele faz alguma chamada, né, pública. A universidade na formação de recursos humanos qualificados, que são os professores, né, os profissionais, e na geração de empresas que provém, né, desse conhecimento, dessa expertise, né, proveniente das universidades, né, spin-off, e a empresa como local, um locus de inovação e desenvolvimento baseado nesse conhecimento que a universidade produz. Então tem sido assim alguma coisa muito profícua, muito interessante. E eu estou pedindo para vocês pesquisarem mais sobre isso. Outro dia eu assisti uma palestra até de uma universidade particular aí, né, à distância, e o professor comentou, né, as iniciativas que a UFV, Viçosa e Minas Gerais têm feito no sentido de
colocar em prática essas parcerias. Então, eu queria que vocês pesquisassem mais também sobre hélice tripla, o que a gente tem de fato, de concreto, né? E o que vocês, como agentes, né, que estudam organizações, o que a gente pode fazer para esse conceito ficar mais próximo das lideranças dos processos produtivos. Porque, de repente, você tem um problema pontual na sua empresa. Vou dar um exemplo. Eu, como professora, eu fiz uma visita técnica dos meus alunos, também de faculdade particular, no CRIT, aqui em Juiz de Fora. E muitos pequenos empresários que são meus alunos não sabiam que o CRIT pode dar algum tipo de suporte para eles, registro de marcas e patentes. Então, ou seja, como que a gente faz para aproximar o empresariado desses locais de geração de conhecimento, né? Fica aí a minha pergunta, o que a gente pode fazer para que isso seja mais difundido? E nessa palestra que eu assisti, né, que eu estava falando, justamente a preocupação dos professores é essa, como aproximar mais, né, essas iniciativas do empresariado, tá bom? É só procurar na internet aí que vocês vão achar muita coisa sobre isso. A ideia básica do modelo da hélice tripla é o desenvolvimento, lembra da palavrinha rede que a gente estudou na unidade 1? Rede, né, de relacionamento, nosso capital social que a gente tem, né, a nossa network. Então é uma rede de relacionamento muito próxima entre academia, governo e empresas, com o objetivo de concretizar um ambiente para inovação, constituído por empresas de base tecnológica, originadas a partir de pesquisas acadêmicas. Iniciativas desses três agentes, né, trilaterais, para o desenvolvimento econômico, baseado tanto no conhecimento que é gerado, como nas alianças, né, estratégicas entre grandes e pequenas empresas que operam em determinadas áreas, com níveis de tecnologia, laboratórios e grupos de pesquisa acadêmica. Então, é alguma coisa assim que tem tomado cada vez mais força e divulgação, mas mais de quem está no meio acadêmico, de quem faz cursos igual vocês estão fazendo, não é uma coisa que o empresariado entende bem, não. Então é por isso até o motivo da gente ter colocado, né, o professor Márcio ter colocado essa disciplina no currículo de vocês para aproximar mais desses conceitos e aí acender luzes sobre esse assunto para a gente disseminar mais essa possibilidade de colaboração para os projetos de desenvolvimento econômico e social, ok? Então, o nosso fórum de apresentação, tá aqui fórum de apresentação, mas não é o fórum da unidade 2. Ele fala o seguinte: caros cursistas, tudo bem? A partir do material disponibilizado para a semana 2, explique o modelo da hélice tripla de interação entre universidade, empresa, governo e sua contribuição para o desenvolvimento econômico. Então, vocês vão pesquisar, na unidade 2 também tem textos selecionados que têm esse conteúdo, tá? Você conhecia esse modelo? Fica uma pergunta aí minha para vocês, né? Como tornar a abordagem da hélice tripla mais conhecida entre as lideranças? Então, esse é o fórum, eu espero que vocês postem depois, no dia 2, 3, retornem ao fórum para ver o que os colegas estão falando, façam as suas considerações também a partir do que a nossa rede, né? Nós formamos uma rede aqui agora, está comentando sobre esse assunto, ok? Na tarefa da atividade 2, eu estou solicitando, contextualize no mínimo uma fonte de financiamento para projetos que visam o desenvolvimento social e econômico regional no Brasil na atualidade. Então, se vocês dêem algumas sugestões aí, eu quero que vocês olhem, verifiquem se tem edital aberto, se não tem, né? E tragam essa informação para a gente na tarefa, tá? Você conhece a Rede Mineira de Inovação? Inclusive assino eles no Instagram e volta e meia tem notícias ali de editais abertos. É bem interessante. Eu faço a minha parte, que é divulgar bem, né, com as lideranças empresariais que eu conheço e que tem acesso, né? Então, vocês vão me responder sim ou não na tarefa. E a 2.1, você já verificou algum edital divulgado pela Rede Mineira de Inovação? Visite o site, né, redemineira.org.br, e indique
o que agregou de informações. Se quiserem ir além também, de repente vocês não viram o edital que é divulgado pela Rede Mineira, mas viram o edital que é divulgado pelo SEBRAE, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, pelo Banco Social. Então fiquem à vontade aí também para ir além, né, do que a gente está solicitando, ok? É isso, pessoal. A unidade 2 ela é bem focada nesses dois assuntos e eu espero, né, que isso esteja contribuindo para abrir um leque de opções para todos nós aí com relação a financiamento de projetos, ok? Tudo de bom. Até a próxima. Obrigada.